Muito bem, galera, vamos para mais uma aulinha de calorimetria. Meus alunos aí do segundo ano, ensino médio e os demais que queiram aprender um pouco sobre calorimetria e calor latente. No outro vídeo eu expliquei sobre calor sensível, né, que é a quantidade de calor necessária para que um corpo altere sua temperatura. Então, quando a gente fala em calor sensível, a gente está falando de alteração de temperatura apenas. Quando a gente fala de calor latente, a gente não altera a temperatura do corpo. A temperatura do corpo se mantém constante e apenas o estado físico do corpo que se altera, tá? Então, é a passagem do estado físico de uma forma para outra. Isso é calor latente. Da mesma forma como o calor específico, lembram lá que quando a gente fala de calor sensível, a gente está falando de calor específico, né? Que é específico de cada corpo, cada material, cada substância reage de uma forma diante de uma temperatura ou diante de uma quantidade de calor específica, por isso calor específico. Era dado através da fórmula Cesão sobre a massa, lembra? E aí o Cesão era a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Muito bem. Isso aqui só para deixar no cantinho, para vocês só relembrarem, porque hoje a gente vai estar falando do L de calor latente. Aqui eu ensinei para vocês a fórmula do que macete. Hoje eu vou ensinar a fórmula do que mole. Veja comigo. Aqui a gente usava a capacidade térmica, tá? Aqui, como nós não precisamos de temperatura, porque a temperatura não varia, tá? Ela se mantém constante, então nós vamos utilizar apenas a quantidade de calor envolvida nesse processo dividido pela massa, tá? Pela massa do corpo. Então, se eu jogar a massa para cá multiplicando, eu vou ter o quê? O meu Qzão vai ser igual a M vezes L, que mole. Então, essa aqui é a fórmula do calor latente. Por exemplo, gente, muito simples, tá? Eu tenho um corpo de massa 500 gramas, tá? Eu tenho um corpo de massa 500 gramas. Eu preciso liberar uma quantidade de 2.000 calorias, tá? Para que esse corpo sofra uma alteração no seu estado físico da matéria, de sólido para líquido, de líquido para gás, tá? Então eu preciso que essa substância de 500 gramas sofra uma alteração no seu estado físico, e para isso eu preciso, fornecer 2.000 calorias. Qual é o calor latente desse corpo? Qual é o calor latente desse corpo, tá? Formulazinha básica, vamos substituir aqui então. O meu Q é 2.000, a minha massa é 500 e o meu L eu não sei, eu quero descobrir, tá? Então, 2.000 dividido por 500 é igual a L. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 1, 2. Então, 20 dividido para 5, o meu L é 4. Tá, 4 o quê? Boa! Olha aqui. O que é a quantidade de calor que a gente fala na calorimetria? Caloria. E massa? Massa? Grama. Então, caloria por grama. Lá no calor específico, tá? Era grama por grau Celsius. Por quê? Porque nós precisávamos da temperatura. Aqui não temos temperatura, tá? Só caloria por grama. Isso aqui é calor latente. Assim como o calor específico tem uma tabela, cada substância tem um calor específico, no calor latente também, tá, gente? Vocês não têm que adivinhar e nem decorar nada. Geralmente o enunciado dá o valor do calor latente ou pede o calor latente, e aí ele dá as outras informações necessárias com que a gente consiga descobrir então qual é o L. Por exemplo, o calor latente
do gelo, o ponto de fusão do gelo para o gelo virar água, são 80 calorias, tá? 80 calorias eu preciso fornecer para o gelo virar água. E por gramas, no caso, né? 80 calorias por gramas. Calorias por gramas. E a água, para a água virar vapor, eu preciso fornecer 500 calorias por grama. Esse é o calor latente da água, para a água virar gelo, para a água virar vapor, tá? Então, olha só, é muito mais fácil o gelo, né? Muito menos energia eu preciso para transformar o gelo em água do que a água em vapor. E é muito interessante porque tem vários exercícios que envolvem calor sensível com calor latente. E eu quero fazer um exercício desse aqui com vocês, envolvendo os dois processos, tá? Eu vou apagar aqui rapidinho e já trago o exercício pra gente resolver. Bom, vamos fazer um exercício trabalhando com os dois tipos de calor, tá? O calor sensível e calor latente. Quando eu falo calor sensível, gente, vocês podem relacionar calor específico, tá? Calor específico, que é o Czinho, ó. Qual a quantidade de calor necessária para fazer 10 gramas de gelo a uma temperatura de menos 10 graus Celsius virar vapor? Então, eu tenho 10 gramas de gelo, esse gelo está numa temperatura de menos 10 graus Celsius e eu preciso fazer virar vapor. A gente sabe que para virar vapor, a água precisa estar em 100 graus Celsius. Bom, aí o exercício nos deu o calor específico do gelo e da água, como a gente já viu, né, no outro vídeo, que é 0,5 calorias por graus Celsius, e a água é 1 caloria por graus Celsius. E ele deu também o calor latente do gelo e da água, como eu falei agora há pouco, né? O gelo precisa de 80 calorias por gramas para virar água. E a água precisa de 540 calorias por grama para virar vapor. Então, esse é o calor latente. Muito bem. Olha só. A gente tem que pensar que esse processo não é um processo único. Não é simplesmente sair daqui para cá. Eu não vou transformar o gelo em vapor assim, tá? É um processo, gente. Qual é a temperatura que o gelo vira água? Ponto de fusão do gelo, 0 graus. Então, a gente sabe que... Vou fazer um desenho aqui, ó. Eu tenho 10 gramas aqui de gelo a uma temperatura de menos 10 graus. Depois, ele tem que passar por um processo, tá? De elevação de temperatura até chegar em 0 graus Celsius. Ou seja, daqui até aqui, eu preciso alterar a temperatura para que ele depois se transforme em água. Então, primeiro passo. Depois, eu preciso transformar esse gelo em água, a temperatura não vai se alterar, né? Ele vai passar por um processo de calor latente aqui, para se transformar em água. Depois, o que eu preciso? Eu preciso elevar a temperatura para que essa água passe para 100 graus Celsius. A partir dos 100 graus Celsius, ela precisa de mais calor para se transformar em vapor. Ó, os pontinhos aqui do vapor. Continua 100 graus, tá? Aqui. Então, olha só. Aqui eu tenho 10 gramas de gelo. Aqui eu tenho 10 gramas de gelo. Continua gelo, tá? Não alterei o estado, apenas mexi na temperatura. Daqui pra cá, eu alterei, ele não é mais gelo, ele é 10 gramas de água. Água, por quê? Eu não mexi na temperatura, ele apenas mudou o estado físico. Daqui pra cá eu mexi na temperatura, continuo com 10 gramas de água. E aqui então virou
vapor, tá? Vapor. Muito bem, então olha só. Daqui pra cá, que tipo de calor eu vou usar? É um calor sensível ou latente? Sensível, tá? Porque eu mexi só na temperatura. Daqui pra cá eu mexi na temperatura? Não. Eu mexi só no estado físico, então latente. Aqui, terceiro passo, só a temperatura, o estado físico se manteve, então calor sensível. E daqui pra cá, latente. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui costuma cair bastante em questões aí de provas. Muito bem. Então vamos lembrar aqui, vou colocar as formulazinhas aqui. Vou colocar em vermelho a formulazinha do calor específico, que é que macete. E a formulazinha do L, opa. Formulazinha do L, que mole, tá? Muito bem. Então, é o seguinte, eu vou ter que calcular uma a uma, tá? Peraí. Aqui a Sora trocou, ó. A Sora trocou aqui. Peraí. Deixa eu corrigir. Aqui. Macete. Muito bem, agora sim. Então, vamos lá. Primeira etapa daqui pra cá, nós vamos usar calor sensível. Ó, nós vamos usar esta. Então, minha primeira etapa vai ser... Até a gente pode botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Daí a gente chama de Q1, Q2, Q3 e Q4. Tá? Porque aí fica melhor pra vocês. Fica mais organizado e daí pra vocês entenderem aí. Então, aqui... daqui pra cá eu vou usar essa fórmula. Qual é a massa? 10 gramas. Qual é o calor específico do gelo? 0,5. Qual é a temperatura que ele sofreu? A variação? 10 graus. Ou seja, 0, ó, final menos inicial. 0 menos 10, 10, tá? Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 0,5, 50 calorias. Tá? Até aqui tudo bem? Q2 agora. Q2, daqui pra cá, segundo processo, eu não mexi na temperatura, eu vou usar calor latente. Então, massa, que é 10, vezes o L. Qual é o L do gelo? 80 calorias. Então, 80 calorias vem pra cá. 10 vezes 80, 800 calorias. Q3. Terceiro processo, a gente vai usar calor sensível. Então, essa fórmula aqui. A massa continua sendo 10. Qual é o calor específico da água? 1 vezes 1. E qual é a temperatura? Daqui para lá? 100. Então, 100 vezes 10, 1000. 1000 calorias. Então, aqui tem que fazer passo a passo. Não adianta querer sair do gelo e ir direto para o vapor, porque ele passa por várias etapas. Q4. Q4, ó, a gente vai usar o latente, porque a gente não mexeu na temperatura, tá? Então, latente, a massa da água, que era 10, e o calor latente da água, que é 540 calorias. Então, isso aqui vai dar 5.400. 5.400 calorias. E agora, qual é a quantidade de calor total? Tem que somar, gente. Todas as calorias, todas as quantidades de calor que nós encontramos ali. Tá? Quantidade total, ó. 5.400, 6.400, tá? 6.400
vai dar 7.250. 7.250 calorias. Eu preciso, para transformar 10 gramas de gelo que está numa temperatura de menos 10 graus Celsius, transformar isso em vapor, tá? E é bem interessante que a gente pode representar isso aqui graficamente. Eu vou apagar aqui para mostrar para vocês. Aqui então, galera, está o gráfico representando o eixo aqui horizontal, a quantidade de calor, tá? Em calorias, e o eixo vertical, temperaturas em graus Celsius. Então, lembrando que o gelo ele saiu lá do menos 10, temperatura menos 10, tá? Sofrendo uma alteração de temperatura até chegar no 0 graus. Ele estava no estado sólido, tá? Estado sólido, onde ele apenas alterou sua temperatura. Ganhou 50 calorias. Depois, esse pedacinho aqui, ó, ele não mudou a temperatura continuou no 0 graus, ele ganhou mais 800 calorias, por isso que foi somando, tá? 50 mais 800, 850 calorias. Ele chegou aqui nesse ponto, em 0 graus. Aí aqui ele alterou seu estado físico. Então aqui a gente tem sólido mais líquido. Depois, essa passagem aqui do líquido, até chegar nos 100 graus Celsius, ele só alterou temperatura, tá? Ele subiu, ó, a temperatura subiu, aumentou, ele estava só no estado líquido, não mexeu no estado líquido, tá? Ganhando mais 1000 calorias, ó. E depois, daqui para cá, ele tem então o estado líquido mais o gasoso, que é onde ele se transforma em vapor, né? Chegando até 7.250 calorias, que foi o total de calor que ele recebeu nesse processo. E se vocês observarem, ó, esse pedacinho aqui é bem menor do que esse pedaço aqui, ó, que é onde ele vira gás, ele vira vapor. Por quê? Porque, lógico, ele precisa de muito mais calor, né? Quantidade muito maior de energia aqui para a água virar vapor do que para o gelo virar líquido, para o gelo virar água. Então aqui, claro que meu gráfico não está perfeito, não está tão proporcional, mas dá para identificar que esse pedaço ele precisou de muito mais calorias do que esse pedacinho aqui. Tá? E aí a gente já compreende também graficamente a ideia de que para a água virar vapor eu preciso de muito mais calor, de muito mais energia do que para o gelo virar água, tá? Então eu acho que, espero ter esclarecido de alguma forma a parte gráfica, porque eu acho que isso é bem importante também vocês compreenderem. E de fato a diferença, né, de calor sensível para calor latente, espero ter ajudado também para vocês identificarem a diferença de cada um, o que acontece em cada situação, tá bom? E aí a gente vai encerrando o vídeo de hoje, e o que vocês tiverem de dúvida vocês mandem para mim, tá? Mandem para a Sora, e a gente vai se falando, vamos nos vendo por aqui, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.